Fala, meus amigos, tudo bem? E aí, estamos aqui em mais um episódio do programa Bora Pro Play. E olha só, hoje nós estamos aqui com uma lenda, Johnny Trainotti. Nice. E aqui também, quem está no comando de tudo aí é o Bruxo. Aquele jeitão. O Bruxo chegou hoje e deve ter dormido pra caramba, viu? Tá com Ele- cara. Tá com o cara que dormiu, né? Nossa. Nem ajudou a montar o estúdio, não fez nada. Não fez nada. Pessoal, ó, mais um episódio tomando um café. Para quem não conhece a fera que está aqui. A fera que está aqui é um especialista em... O que você quiser. Quer falar do quê? Não, o Johnny, gente, para quem não sabe, a gente já fez vários treinamentos aqui com o Johnny. Ele é da Silva 4. E o Johnny é um especialista em inteligência emocional, né? Então a gente vai falar muito nesse programa aqui sobre técnicas de comunicação, técnicas de PNL, que a galera pode usar em tudo, né? Mas principalmente no marketing. O pessoal não valoriza. Primeiro, obrigado, né, Danilo, Bruxo, por me chamar aí. Mas assim, acho que já entrando direto no tema, o pessoal não está acostumado, né, a olhar por trás da comunicação. Vocês que trabalham, que têm esse conhecimento, que têm a técnica, entendem um pouco do que é, o que está além da mensagem que você quer transmitir, né? Quando você vai fazer um anúncio, quando você vai propagar alguma mensagem, tem que ter uma intenção, tem que ter algo por trás, tem um estudo para isso. Não é simplesmente, faz uma frase bonita, uma foto legal e solta, né? É assim, existem maneiras que eu vi isso em vários treinamentos que a gente fez junto com você, né? E existem maneiras que você pode se comunicar isso de forma escrita, de forma, vamos dizer assim, em vídeo, visual, ou de qualquer maneira, e que a pessoa vai ter um certo entendimento em imagens sobre aquilo. Então, assim, é isso que é legal a gente bater esse papo aqui pra galera, que é muito do que você fala, né? Às vezes o fato de não se comunicar já é uma mensagem. E aí, você sabe que a minha história começou com isso, né? Eu quando fui fazer a primeira formação em PNL que eu fiz... Só um adendo, né? Que é legal a gente falar disso também. Faustão. Não, é Faustão mesmo. Porque assim, a galera que tá assistindo a gente, às Não vezes sabe, nem né? sabe o que é que PNL. pra gente é tão normal, né? Então assim... Não que, às vezes eles sabem o que é, mas não sabem o que é. Então o que significa PNL, para começar? A PNL é Programação Neurolinguística, né? É um estudo que aglomera diferentes linhas, né? Da psicologia, do desenvolvimento pessoal, da hipnose, na verdade, mas é uma modelagem de coisas que deram certo. Basicamente é isso. E tudo focado em você se comunicar melhor, usar as ferramentas para isso, para transformação, enfim. Mas é um estudo de modelos que deram certo aplicado na sua vida. Resumidamente, economicamente, é isso. Assim. Resumindo, se eu já fiz. Se ele fizer PNL, ele vai saber quando eu tô mentindo pra ele, então. Não é assim. Na verdade, não Daí é. eu tô fudido. Esse é o grande mito, né? O pessoal acha que PNL você vai aprender lemente, você vai aprender a saber se a pessoa tá mentindo ou não. Não tem nada a ver com isso, assim. Mas, então, quando eu fui buscar... Você já broxou a galera, já. Pô. A galera tá fazendo aí. Quando eu fui buscar, foi justamente por isso, né? Na época eu trabalhava com comunicação e eu entendia, cara, que os melhores anúncios, as melhores coisas, se você for pegar, a gente que gosta de publicidade, pega os anúncios antigos, todos eles traziam uma emoção na mensagem. Só que, eu não sabia disso, não era um negócio estudado. Né? Então você pega, por exemplo, as coisas mais antigas, o comercial famoso do Washington Oliveto, lá do Valizer, que era a menina do primeiro sutiã. Cara, para o público aquilo gerava uma emoção, gerava uma identificação. Então a comunicação em si, qual que é o foco dela? O que é uma comunicação efetiva? Eu falo algo para você e aquilo gera um sentimento, gera um movimento em você. Então eu sempre me comunico esperando uma resposta. Então se eu souber me comunicar melhor para que a resposta que você me dê seja cada vez mais parecida com aquilo que eu quero, eu vou estar sendo melhor na minha comunicação. Então isso na publicidade, né, na propaganda, hoje com marketing digital, ainda que a comunicação é muito rápida, quanto mais você for direto na sua comunicação, mas gerar um movimento na pessoa, gerar um sentimento nela, mais você vai colher aquele fruto. Né? Então acho que o estudo da linguagem por trás da comunicação é super importante. As pessoas desprezam, acham que comunicação é só falar, né? Faz uma frase aí. Não, sim. Ou às vezes fala até demais. Às vezes a gente passa muito por isso aqui, a gente até brinca aqui, fala, às vezes o cliente mandou aí pra colocar no site uma bíblia. Cara, o cara olha e fala assim, não, bota aí, coloca que eu tenho, desde antes de Cristo eu já trabalho com isso, coloca lá uma foto na época das múmias do Egito, que eu tava lá, tá.
Como se o cliente, às vezes, fosse olhar aqui e falar, nossa, que top É por isso que eu vou fazer com esse cara. Né? Entendeu? Então, assim, o que a gente está querendo dizer, galera, e o Johnny vai explicar pra gente alguns passos de como você pode melhorar isso, é que tem maneiras, às vezes, de você criar essa autoridade falando sobre tudo isso num negócio, em qualquer meio, mas sem ser, eu tô há 50 anos aqui. Às vezes, no meio da comunicação, você vai dando gatilhos para que a pessoa fale, nossa, não acredito que esse cara sabe isso, não acredito que essa empresa tem isso. Hoje tá muito mais aberto, né? Antigamente, como é que você defende, como é que você sabia se uma pessoa era boa em algo? Se ela tinha um livro escrito, se ela tinha participado de um congresso, se ela era doutor, enfim, tô desmerecendo. O Fernando mesmo não tem faculdade e não sabe nada. Então, eu não tô... O cara é faculdade da vida, o cara foi criado, forjado na vida. Então, assim, antigamente você precisava disso. Hoje você não precisa mais, hoje não adianta. Para algumas pessoas que ainda precisam dessa busca cartesiana do tipo, esse fulano faz isso há 30 anos, beleza, vai fazer sentido. Mas a grande maioria das pessoas hoje está esperando o quê? Cara, você resolve meu problema? É isso, se você resolver meu problema, se você entrega aquilo que eu estou precisando no momento, porque hoje está muito rápido, está muito troca, né? Não, e as empresas que mudaram absurdamente. Se você perguntar para todo mundo, você prefere enviar SMS pela Vivo lá ou pelo WhatsApp? Você prefere usar o SMS que a Vivo te dá ou pelo WhatsApp? E não tem comparação o tempo de cada empresa, entendeu? O WhatsApp, se eu não me engano, tem 10 anos, acho que isso. Exatamente. E aí você vê como as coisas mudam muito rápido, cada vez mais, né? Cada vez o processo está rápido. E a comunicação também tem que se adequar a isso, né? Essa questão da autoridade aí, de ver, eu até brinquei na faculdade, porque a gente passa por muito isso aqui na Delip. Muito, muito, muito. Né? De tipo assim... às vezes a pessoa acha que ela fez a faculdade, que aquilo é uma autoridade para ela. E acaba nem lendo quando a gente coloca uma vaga, o que a vaga está pedindo. Então a vaga pede, olha, você tem que saber fazer isso, isso e isso. Daí a pessoa manda um currículo falando assim, eu fiz faculdade. Mas cara, você leu o que está escrito ali, o que está perguntando sabe fazer? Né? Então, por exemplo, o Fernando com certeza sabe fazer muito mais coisas do que algumas pessoas que fizeram faculdade, porque ele aprendeu literalmente fazendo o negócio ali. E já foi um pouco disso. E já foi o tempo de que a faculdade era tipo, é isso que valida, que embasa o que o cara sabe fazer. Quando eu fiz faculdade, na verdade eu abri a empresa com uma agência de publicidade na época, né, com 18, 19 anos. Eu comecei, então eu estava na faculdade e me irritava muito eu ser o menino da publicidade, né? Que era isso que os clientes falavam, os meninos chegaram aí. Porque, cara, realmente eu era moleque, tinha cara de moleque. Então, assim, para tentar validar isso, o que eu fiz? Eu terminei a faculdade, já fui fazer uma pós em administração de empresas, já fui fazer um outro curso. Então, eu tinha um monte de diploma, com 25 anos já estava com um monte de diploma. Mas qual que era a minha ideia? Era porque eu precisava mostrar para alguns clientes, não, eu não sou, eu tenho várias formações. Cara, nunca serviu para nada, porque nunca nenhum cliente me pediu. Eu continuei tendo cara de moleque, e o que eles queriam, na verdade, é que eu resolvesse o problema deles, e pronto. É isso aí. E realmente hoje, né, como as coisas estão mais rápidas, né, você tem outros mecanismos de comunicação hoje que cada vez mais, assim, você saber mexer na ferramenta, talvez seja melhor, né, você ter o conhecimento todo técnico por trás daquilo, né, e aí aqui entra a equipe multidisciplinar, que é o que você tem aqui. Né? Tem a pessoa que manja das... Esse nome bonito, eu não sabia que a gente ia Põe aqui, escreve aqui. Equipe multidisciplinar, você é a pessoa da equipe multidisciplinar. Eu sou multidisciplinar. Mas é isso, né? Porque cada vez mais, assim, você não vai ter tantos departamentos, mas, cara, vai ter aquela pessoa que manja mais da parte técnica, vai ter um cara que vai editar mais e cortar os vídeos, vai ter uma pessoa que vai ser mais atendente. É normal, dentro de um processo, só que cada vez mais isso está mais misturado, né? As pessoas estão funcionando muito mais junto para que a coisa aconteça. Ô Johnny, a gente tem um público aqui que assiste a gente, etc., muito voltado para o mercado de provedor de internet. O mercado de telecom no Brasil está em alta. O que você acha, assim, agora se colocando até no lugar de consumidor de provedor, né? Você já tem internet na sua casa, tem internet na agência, tem internet ali na sua empresa, etc. O que você acha, qual seria, assim, a principal técnica que ou o dono do provedor deve ter, ou alguém da área de marketing dele, que ele consiga se comunicar com o cliente dele de maneira mais efetiva, aplicar talvez PNL, programação neurolinguística em alguma comunicação dele? Eu gosto muito, assim, primeiro você entender quais são os motivadores de compra de todos os clientes.
né? Então, assim, você vai falar, que hora que você lembra do seu provedor? A hora de xingar ele. Né? Eu, pelo menos, é assim, a hora que cai. Né? Então, é a hora que eu lembro dele, assim, ou na hora de pagar, são os 2 momentos que eu lembro do meu provedor. Então, quanto mais o meu provedor de internet não der problema, isso é engraçado, né? Então, assim, você tem que vender um serviço e você não quer ser lembrado pelo seu cliente. Mas, no fundo, eu acho que esse processo de comunicação é você compreender justamente o que está por trás dessa dor. Então, assim, se eu preciso tanto, essa dependência minha, por quê? Porque eu preciso... hoje está tudo online, meus atendimentos estão online, os treinamentos estão online, está tudo online. Então, eu acho que quem conseguir captar melhor o que o cliente está precisando nesse momento, e aí na PNL a gente chama isso de metalinguagem, né? O que está por trás desse comportamento, né? O meta-objetivo, tudo que é meta é o que está por trás de algo. Então, assim, se eu quero a internet para usar, se eu quero um provedor para usar a internet, o que está por trás de eu querer usar a internet? Né? E ainda assim, o que está sendo meu decisor de compra? Então, às vezes vai ser... Porque se você cair no limbo da velocidade, vai ser igual, né? Todo mundo vai vender velocidade, vai vender, sei lá, que não cai. Acho que isso é normal. Então, assim... e tá um pouco banalizado hoje já, né? Pelo menos essa questão da velocidade. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa com 100 pessoas que assinaram a internet e falar pro cara o seguinte, seu provedor fala que é 100 mega, 200 mega, chega a 200 mega aí? Tal, tá meio banalizado. E às vezes não é nem um problema de chegar de fato. A questão é que o cara não tem um equipamento suficiente, por exemplo, um roteador. Bate num roteador velho já... O roteador para receber um sinal bom custa mais de R$1.000. Para receber mesmo. Aí o Wi-Fi já começa a perder. Então, assim, mas como o cara não tem esse conhecimento, ele acredita que não entrega. Uhum. Mas você acha que assim, vamos lá, só voltando, se o cara conseguisse entender o primeiro passo, você atende como terapeuta, por exemplo, então o seu maior motivador de ter uma internet seria poder atender sem ter problema. Sem falhar, sem picotar, sem cair, sem dúvida. E qual é um dos ramos que você acredita que o cara precisa, assim, como dizer assim, qual que é o primeiro passo para o cara se aprofundar num assunto como esse? Vou me usar de exemplo. Se o cara chegar numa comunicação só falando de velocidade, eu ainda entendo desse mercado. Então, para eu falar alguma coisa, eu vou ficar confabulando aqui em cima de algo que eu conheço, assim. Não conheço o mercado, mas sei o que é uma internet, sei o que é velocidade. Agora, tem muitas pessoas que não entendem, né? Muitos colegas meus terapeutas que eu tive que ajudar, porque ele tinha praticamente uma internet de escada na casa dele e ele ficava brigando que não funcionava. Tem até um colega nosso que você conhece, né, que é o Dil, se estiver assistindo aí, um abraço, Dil. Nós íamos fazer... Era muito engraçado, cara. A gente ia fazer aula de domingo de manhã, né, que a gente dava uma aula para nossa formação terapêutica, e ele tava lá, bonitão. Na hora que eu passava a bola para ele, ele falava um A, travava. Travava, sumia, não sei o que, e ele continuava falando, que ele não percebia que travava, enfim. Aí você ia entrar no meio, aí ele voltava falando... Mas enfim, cara, ele mora no condado de Cotia lá, que parece um buraco no mundo que não chega a nada lá. Aí eu tive que explicar, ajudar ele a ter uma internet. Hoje ele atendendo só online, estava prejudicando o negócio dele. Sim. E ele não percebia o quanto isso estava prejudicando, por quê? Porque ele realmente não entendia. Então eu tive que ir lá, expliquei para ele como funciona, ele pôs um repetidor, que o modem estava no quarto e ele ficava na churrasqueira para fazer o negócio. Então, assim, são várias coisas que as pessoas não entendem. E você vê que a maneira de comunicação do provedor se ele entendesse que existe um público que usa a internet para atender mesmo em videoconferência, como Sim. terapeuta, não só isso, mas às vezes gerente comercial e etc. Ele vai fazer reuniões com a equipe dele via videoconferência. E se ele tiver uma comunicação de forma que desperte aquele desejo ali, que é o que a gente estava falando do PNL, daqui a pouco a gente vai falar de como que o cara pode fazer isso, ele poderia não sem você falar. É isso que eu tô falando disso, porque assim, eu sou um público muito nichado. Só que o segredo hoje do marketing digital tá você em realmente comunicar de forma efetiva para cada nicho. Se você consegue fazer filtros no Facebook para isso, né, no central de anúncios lá, imagina você soltar um anúncio específico para um grupo de pessoas que hoje estão atendendo online, dando aulas online. Então assim, você definiu um público, você vai falar, um público pequeno. Cara, agora pega professores de universidade, pessoas que dão treinamento, terapia. Cara, você nichou um público muito bacana ali, que você vai mandar uma comunicação específica. Você vai falar com a dor desse cara. Mesma coisa como você falar com gamer, como você falar com outros nichos, que cada vez mais você entendendo, se comunicando, o cara vai falar assim, esse cara realmente me entende, esse cara resolve o meu problema.
E tudo isso é PNL ou não? Isso é um pouco estudo do comportamento, né? Você estudar um pouco, mas o que a PNL vai fazer ali? Cara, é você se tornar mais próximo daquela pessoa. Então você vai escrever, às vezes, numa linguagem que aquela pessoa entende, você vai gerar uma empatia com aquela pessoa. Isso você consegue através do texto também. Como que você faz através do texto? Cara, usando linguagem. Então, por exemplo, você vai escrever para um terapeuta, é diferente do que você escrever para um gamer no texto. Né? São textos diferentes. Então, assim, se você coloca o texto como eu falo, como outra pessoa fala, você está sendo empático. Isso na PNL a gente chama de rapport. Isso que eu ia perguntar, melhora o seu rapport. Exatamente, você melhora a sua proximidade com a pessoa. Entendeu? Se você colocar, às vezes terapeutas falam textos longos. O gamer fala texto curto. Então, assim... eu vou te falar pra caralho. Mas tem, mas olha só, isso tem um estudo no WhatsApp, né? Um padrão de respostas no WhatsApp. Não, cara, WhatsApp é curto e grosso. Então, se a pessoa responde frases, cara, você tem que mandar texto de frases também. Se a pessoa mandar áudio, você tem que mandar áudio. Cara, você tem que falar na linguagem da pessoa. Tá eu acho que assim, teve uma vez que a gente estava até batendo papo. Tem alguns clientes nossos que são bem abertos, a gente consegue ter muita liberdade. Uns mais fechados, é o que a gente estava falando. Mas a gente estava batendo um papo sobre esse negócio de data comemorativa. Que tem cliente que às vezes chegava e falava assim, cara, não, o meu concorrente está fazendo e a gente precisa postar a data aí, cara. Eu dei até um exemplo, claro, que o cara queria que a gente fizesse um negócio porque era dia da árvore. Aí, cara, e assim, eu tenho liberdade, porque ele é amigo meu até de antes que podia, né, da cachaça. Hoje eu tô isolado, totalmente isolado. Então, aí eu falei pra ele, cara, quando você vai para os seus meios de comunicação, Facebook, Instagram, aonde for, você tem que falar da maneira que você fala, como se o cara estivesse na sua frente e você estivesse metendo pra ele. Então imagina o cara tá vendo um negócio, você vai chegar nele e falar assim, cara, hoje é foda, hoje é um dia muito bom, é o dia da árvore. Vamos comemorar o dia da árvore. O cara ia olhar pra você e falar, mano, o que é isso? Agradeça que ela não caiu no seu fio e você ficou sem internet. Então assim... eu dei um exemplo muito gazeta, cara. Não, o cara fez isso, cara, porque assim, aonde está o seu foco, a sua energia? Você pegar uma data comemorativa e fazer da data comemorativa um evento, muito top. Legal. Cara. Então você pegar, puta, é dia dos pais, eu vou sortear um ano de internet pra você dar pro seu pai. Pô, beleza, você envolveu o cara ali, aí você pega, né, cria da data um evento. Aí é comunicação, mas você pegar e colocar a data ali só por colocar... Não, tem que ter um apelo, né? Vamos usar esse exemplo de da árvore. Pô, se a empresa está desenvolvendo uma cultura, tanto para ela quanto para os clientes, que ela é uma empresa sustentável, que ela se preocupa com o meio ambiente, que ela planta 1000 árvores por mês, que ela vai zerar carbono, tudo que ela gasta, ela vai... Cara, se tem uma cultura por trás, se tem um porquê, um objetivo, cara, você comemora o dia da árvore, dia do mato, dia do que você quiser. Agora, tem que existir um motivo, senão fica só mais do mesmo, né? Faz porque meu concorrente está fazendo. Cara, e se ele estiver se ferrando? Eu acho que isso é muito louco, né? Você não sabe quando seu concorrente está testando uma coisa, quando que ele está errando. Esses dias mesmo era dia mundial da água, o Fernando comemorou tomando banho de 2 horas. É verdade? Tá certo. Pelo menos tomou banho, né, velho? Pelo menos tomou banho. Tem uma mina lá, tem uma mina lá no BBB que não toma faz 20 dias, né, velho? Aí, ela comemorou o dia da água. Ela economiza, velho. Mas então, isso aí você sabe que é engraçado, né? É legal a gente perceber essas questões por trás do objetivo da comunicação também. Né? Porque só eu soltar um post e falar, porra, parabéns árvore, não faz sentido. Agora, pô, se você pode usar isso a seu favor, mandando um conceito, uma identidade, uma cultura, isso eu acho que é cada vez mais importante, né? Você engajar pequenos grupos também. E essa questão que você falou de responder, falar via texto, responder via áudio, como o cara fala, isso é um assunto que a gente fala muito aqui, muito mesmo. Porque assim, imagina a seguinte situação, você mudou lá de apartamento, que você saiu lá do Cambuí e vai para Alphaville agora. Beleza, aí você chegou lá, procurou a internet, aí você achou lá aquelas propagandas do Facebook e 2 pessoas você entrou em contato no WhatsApp. Aí uma pessoa pegou e você falou, precisava da internet, ela pegou e te cuspiu um monte de plano ali, beleza. Mesmo que o seu perfil seja um perfil mais seco e mais direto, ok. Aí se você chega numa outra e a pessoa fala assim, legal, você vai usar a internet para quê? Aí você fala, eu atendo online, faço isso. Pô, e ela mandar um áudio, falar, nossa, que bacana que você atende online, não sei o que lá.
a gente está precisando muito disso hoje. Eu mesmo passo por terapia aqui, sinto falta da presencial. Mas, voltando pro assunto, a gente tem um plano que tem um upload excelente, que é para você que atende online. E a gente instala exatamente onde você fica, no seu canto, para não ter nenhuma interferência. Serve esse para você? Olha a diferença já e como você valorizou uma coisa e não a outra. Isso aconteceu comigo. Na verdade, um exemplo que você falou, mas quando eu não morava em Campinas ainda, morava em Hortolândia, né? E eu fui pôr no meu apartamento e eu cotei vários lugares. E aí eu cotei num lugar que era um provedor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas era em frente ao meu prédio. Não era desses grandes, né? Era um provedor mais local. E, cara, o atendimento que ele me deu, eu fechei com ele. Por quê? Porque foi justamente isso, assim, eu ia pagar uns valores e aí eu, né, bonitão, tava querendo o quê? Comprar velocidade. Ah, não, preciso de velocidade. Aí a moça que me atendeu falou assim, viu, mas pra que você vai usar a sua internet? E, cara, na época, assim, eu usava pra Netflix e YouTube. Eu falei, não, você não precisa dessa velocidade. Compra esse plano aqui que vai ser mais barato pra você, vai te atender. E eles tinham velocidade maior, que eram mais caros. Eu falei, não, isso aqui vai te atender, vai resolver. E, cara, nunca tive problema com os caras. Nunca, em nada. Resolveu, atendeu. Aí, quando eu comecei a trabalhar mais com vídeos, que aí eu precisava fazer o upload, aí sim, a internet não me atendia. Só que a hora que eu falei com eles, eles aumentaram o plano, não ficou ainda mais barato do que os grandes players aí. Então, acho que essa questão de compreender também é muito bom, né? E você ter proximidade para falar com a pessoa. Alguém que resolve e não está só querendo te empurrar. Porque o cliente sabe, né? Também aí, entrando na comunicação, entrando na questão do rapport que a gente falou, a gente percebe quando a pessoa está querendo fazer mal pra gente na comunicação. Né? Se eu estou conversando com você, a gente está aqui trocando essa ideia, mas se no fundo você está assim, cara, assina logo essa proposta, para de encher meu saco, fecha logo, precisando receber. Eu sinto isso. Por quê? Porque a comunicação não é só o que eu falo, é a minha postura. Então aqui, eu tô falando, mas você tá inquieto, você tá agressivo, você tá nas suas palavras. Cara, eu vou sentir isso de alguma forma e isso vai me afastando. Né? Isso vai me pressionando a ponto que às vezes eu não fecho com você porque eu acho que você tá querendo me empurrar alguma coisa ruim. E às vezes nem é, às vezes é o serviço bom, mas você não tá sabendo atender e se comunicar com a pessoa. E a gente percebe. Essa comunicação inconsciente, que é a comunicação não verbal, ela é muito maior do que a comunicação falada. Né? A comunicação verbal é 7% só do que você fala, né, da comunicação. Eu não sabia disso, não. Pegou DP, né, nessa matéria lá. Mas assim, a comunicação mesmo falada, as palavras é 7%. Agora, a velocidade que eu falo, o tom que eu falo, a maneira como eu falo, o meu gesto, a minha roupa é uma comunicação. Sabe? Então, assim, o meu cabelo, a minha estrutura, tudo eu estou me comunicando de alguma forma para você. Porque tudo gera um motivo. Então, assim, se eu chegasse aqui, com o cabelo todo com um gelzinho de terno, você ia me atender de um jeito diferente. Por quê? Porque isso para você gera uma representação. Então, só de você ver a minha roupa gera em você uma comunicação. De acordo com o histórico que você tem, você já vai... Então, não é porque você vê alguém de branco, você fala, é um médico. É alguém da área da saúde, pelo menos. Porque já está associado àquela imagem de você. Mesma coisa, você vê alguém de terno, você vai achar que é advogado, pastor, sei lá o que você vai achar. Mas dentro de você, só de ver, já gera uma comunicação. E é o que eu falo, se eu nem tivesse vindo aqui, já era uma comunicação. Você fala, o cara combina e não vem. É uma puta não. Mas é uma comunicação, entendeu? Não. Tudo é uma maneira de se comunicar, né? E assim, às vezes você... Se antecipar a comunicação é a melhor comunicação. Por exemplo, às vezes eu tenho um problema que pode acontecer. Você avisar o cara, olha, pode dar esse tipo de problema... Você está se comunicando como uma pessoa organizada, como uma pessoa que está antenada com aquilo. Mas voltando para o assunto aqui, qual que você acha que seria assim, um primeiro passo para o cara? O cara está assistindo a gente e falou, eu queria saber mais sobre esse assunto. Nem digo o primeiro passo, qual que é o maior benefício que ele vai ter e entender sobre PNL? Cara, comunicação é a base da vida, né? Assim, nós nos comunicamos com todas as pessoas. Comigo, começa comigo a minha comunicação, a maneira como eu falo, como eu me porto, como eu cuido de mim, né? Então assim, se eu cuido de mim, da minha aparência, se eu cuido do meu corpo, isso eu já estou dando uma comunicação comigo. A maneira como eu converso com as pessoas que estão do meu lado, com o meu parceiro, com a minha parceira, se eu falo com o meu sócio, com os meus funcionários, tudo isso faz parte da comunicação. E as pessoas não entendem que a comunicação não é o que eu falo, a comunicação é a resposta que eu tenho. Então, a comunicação não é só o que sai de mim, não adianta eu só estar falando aqui. Não, se não fizer o resultado que eu quero em você, a minha comunicação deu errado. Então não adianta, às vezes eu estou falando aqui tentando te ensinar alguma coisa
E se você não aprender, se você não entender aquilo, eu tô errando. E aí o que acontece muitas vezes? Principalmente pessoas que são empresários também. Cara, eles estão tentando falar, mas eles não falam na língua da pessoa. Porque cada pessoa fala de um jeito, cada pessoa tem uma história de vida. Né? Então a comunicação não é o que você fala, mas é a resposta que você tem. E se você não está tendo a resposta que você quer, você que está errando. Aí você cai, às vezes você já vê a pessoa e fala, porra, eu falei 1000 vezes para você uma coisa e você não entendeu. Então assim, você falou Mas mil... a culpa sempre vezes errado. Você falou 1000 vezes errado. Então se alguém... No meu caso, a culpa é da pessoa, cara. Nesse caso, a culpa é do Fernando, que não entendeu, que não leu sua mente, né? Então, assim, mas essa questão é muito importante. As pessoas precisam compreender que, assim, elas não dão devido valor para uma coisa que é básico, que é essa parte de comunicação. Às vezes eu estou falando comunicação no geral, mas, assim, nos relacionamentos, e nós somos seres que nos relacionamos com todo mundo, então é a base, cara. É a base para você se fazer ser entendido, para você fazer com que as pessoas gostem de você. E isso não é ser falso, é só você usar a seu favor uma ferramenta que você já tem. Então assim, pô, eu quero falar aqui, eu quero que você entenda, eu quero que você compre. Não é eu falar assim, compra isso aqui. Não, cara, mas eu vou me comunicar a ponto que você entenda que aquilo é importante. Não, e também tem uma questão que há um mito, não sei se eu posso chamar de mito, etc., que as pessoas enxergam que quando alguém está tentando vender alguma coisa ou está falando para vender aquilo é algo ruim. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui agora falando para você com o objetivo de você comprar algo, eu seria uma pessoa ruim, eu estaria tentando te empurrar. Eu acho que isso vem muito também de... Você pegar os grandes bancos fizeram muito isso, mas você entrava no banco, você saía, pelo amor de Deus, podia sair para delegacia e já fazer o exame lá de corpo de delito, que você literalmente teve os seus orifícios abusados. Seus órgãos. As pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. É isso, velho. Todo mundo gosta, você não pode comprar. É que assim, isso foi muito... Eu lembro que teve uma vez que eu fui no banco e aí eu precisei pegar um empréstimo lá normal. Beleza, normal não, né? Tá fudido, senão não tava pegando empréstimo, mas tudo bem. Mas assim, aí o cara pegou e falou assim, então, mas faz esse consórcio aqui e tal, não sei o que lá, e eu, já tô pegando empréstimo, cara, vou fazer o consórcio, não vou fazer isso e tal. Aí beleza, aí eu lembro que quando chegou na hora de pegar, o cara trouxe o consórcio e tipo assim, literalmente... não, mas é que eu consegui o empréstimo só por conta que você assinou o consórcio, senão não vai o negócio com o outro. Uhum. Só que daí eu dei uma puta aloprada no dia que eu tava bem puto, vamos dizer assim, eu não era tão calmo igual eu sou hoje, nessa época eu já era bem mais estressado. E aí eu peguei e falei pro cara, então eu não vou querer nada, velho, ainda vou denunciar você porque você tá tentando me empurrar um negócio com o outro, vou ligar lá no atendimento do banco e vou te denunciar e vou levar isso pra frente. Entendeu? Porque, cara, não é justo o que você tá fazendo, entendeu? Eu, na minha cabeça, assim, eu posso estar fudido, mas você dorme do jeito que você tá fazendo, eu falei um monte pro cara, aí ele não foi. Mas qual que é a impressão ali? Era que, literalmente, que se eu não saísse dali no rápido, o cara ia me roubar de algum jeito, entendeu? Então as pessoas têm essa imagem, mas, por exemplo, várias coisas que você compra, o que você falou, sem alguém tá te vendendo, por exemplo, o Fernando... deu o rim dele por uma placa de vídeo já. Mas ninguém me vendeu. E ninguém vendeu, mas você pagou caro por um negócio que você fala, não, essa é top, você tá feliz, e você olhou e falou, caramba, que top. Na verdade, você comprou. Mas isso que é louco. Alguém te vendeu a hora sem você perceber. Você acha que não te venderam. Você acha que não te venderam. Ele já falou, ninguém me vendeu, mas você não comprou? Comprei, então te venderam. Não, mas se alguém tiver chegado e falado, olha, faz isso, aí eu já não ia comprar. Então, assim, você acha que não te venderam, mas a venda... A forma da comunicação foi isso. Exatamente, cara. Porque, assim, você que gosta daquilo, em algum momento chegou pra você que é importante você ter uma placa de vídeo, que a placa de vídeo tal é muito pica. Então, assim, o cara foi vendendo... Algum momento, talvez, você viu um cara renomado jogando o que você joga, fazendo o que você joga, falando, cara, essa placa de vídeo roda isso, isso e isso. Sim, isso com certeza. Talvez, entendeu? E aí a loja que você fechou... Ela não precisou anunciar para você, olha, compre isso aqui. Mas você sabia que se você fosse naquela loja, o serviço era bom, o frete ia ser bom, o cara ia te entregar, você sabia que ali o cara ia ter o produto, que ia ser mais barato. Então, assim, a loja não precisou chegar e falar, compra essa garrafa aqui. Mas você sabia que se você quisesse a garrafa, lá era o melhor lugar. Então, assim, foi um combinado. E às vezes, para questão de venda desse tipo de produto, por exemplo, é a melhor forma, né, cara? O cara vai te achar. Às vezes as pessoas falam assim, meu celular tá me ouvindo aqui porque eu tô falando alguma coisa e ele, na hora que eu pego, já tem um anúncio daquilo. Não, cara.
Os caras sabem muito mais de nós do que nós mesmos, assim. Então, o cara já sabe que você quer a placa de vídeo antes de você achar que você quer, na verdade. Né? Então, o cara que eu falo é o Facebook, né? É o Mark Zuckerberg, na verdade. Mas é que é assim também, voltando aí um pouquinho pro negócio de provedor, que os caras às vezes, se tivessem um entendimento de comunicação muito forte, olha o poder que o cara tem na mão. Né? Ele tá levando um serviço que vai possibilitar as pessoas de ter entretenimento, de jogar, de ver live, assistir vídeo no YouTube, ver coisa de piada, de falar com a família, fazer videoconferência, de trabalhar. Assistir o podcast Bora Pro Play. Assistir o Bora Pro Play, entendeu? Ter todo esse conhecimento aqui. Ele tem um serviço desse, cara. É um negócio extremamente essencial. Tipo, os caras fizeram uma greve de caminhoneiro e quase parou o Brasil. Imagina a gente ver uma greve de internet, literalmente para o mundo. E o cara... Dá ideia. Hã? Fica dando ideia. Não vou dar ideia não, cara. Tem uns loucos aí que já vai começar. Mas aí é o seguinte, se o cara parar pra pensar, puta, olha o serviço essencial que eu tenho. E começar a fatiar o público e entender, puta, qual que é a principal dor daquela pessoa que tá ali? É a aula online, daquele outro, é do jogo. E ele começar a usar a comunicação como, qual é o benefício se aquilo funcionar de verdade? O que a pessoa pode fazer com aquilo? Né? É diferente. Eu lembro que até no programa que a gente fez lá da Blue Web, da Blue Web e da Diginet também, teve uma fala que eu falei, que até eu fiquei emocionado na hora. Verdade, pô. Eu choro também, cara. Teve uma fala que eu falei. É babê aqui. Não, porque assim, lá na Blue Web foi legal porque assim, eles levaram um mágico no programa e o cara começou a fazer algumas mágicas, etc. E a gente tava ao vivo e tava na pandemia lá tudo. E aí assim, e a mágica tinha muito um negócio de a magia em conectar. E depois eu comecei a falar com a galera isso, de tipo assim, faz muito tempo que eu trabalho com meio de internet, fazendo site no Google. Tipo, o Fernando que estava lá também trabalha, se não fosse internet não estava trabalhando. Então assim, e eu estava numa empresa que é mais ou menos tudo aquilo lá. Então assim, quantas pessoas que não conseguiram, tipo, ganhar a vida mesmo, tipo, já passei apertado e pela internet eu consegui, vamos dizer assim, ter uma vida melhor. Daí eu comecei a falar para os clientes, a gente estava sorteando TV, celular, etc. Pô, dá valor nisso, etc. Porque às vezes você está passando por uma situação ruim, mas alguém leva uma internet até a sua casa e você consegue um melhor de vida. Volta 10 não, mas uns 15 anos atrás, as pessoas não tinham essa oportunidade, entendeu? Então, cara, imagina uma pandemia 10 anos atrás, 15 anos atrás, cara, como seria? Não consigo nem pensar. Eu mesmo já tinha matado os dois. Eu não consigo. Com certeza já. Eu não consigo nem pensar, né, cara? Então, assim, eu acho que nesse momento, né, que cada vez mais a gente as coisas estão muito rápidas, os aprendizados estão rápidos, então acho que também o cliente que entender melhor, né, a pessoa que entender melhor como chegar no cliente, como falar com ele, porque pega você do marketing digital há 3 anos atrás, 2 anos atrás, cara, são coisas que parecem tão distantes. Quantas vezes nós falávamos lá atrás de gatilhos mentais, né? A hora que surgiram com esse tema, tem que usar gatilhos mentais de escassez, gatilho de prova social. Cara, isso aí, na verdade, só deram um nome. Isso aí já existe há muito tempo. Sim. Né? Já existe há muito tempo. Mas é interessante você entender que assim, isso tem que fazer parte, mas isso não é o principal. Né? Não é o principal. Nada substitui um bom atendimento e um bom produto. Né? Depois é que você vai vir e oferecer o negócio de uma maneira correta. Que isso daí as pessoas já acreditam que é o básico, né? Tipo assim, isso daí já é meio que assim, se eu pedir um negócio no iFood, tá escrito que é 30 minutos, chegar em 30 minutos é o básico. Não é um diferencial. Né? Não é mais um diferencial. Aí assim, quando chega você fala, nossa, então tem isso e etc e tal. Então assim, são pequenos detalhes, por exemplo, o McDonald's mesmo já entrega antes de você pedir quase. Você vai lá, é verdade. Pô, eu tava em casa esse dia, pedi um McDonald's, em casa não, a gente tinha acabado mas o McDonald's vem da sua casa, né? A gente tinha acabado de gravar o programa, aí eu tava indo assim, aí eu parei no farol, se eu falar que eu pedi dirigir, não vou me xingar. Mas eu parei no farol e pedi o Mac, coloquei o endereço de casa. Quando eu cheguei em casa, o motoqueiro tava lá, eu falei, mano... Tava pronto. Caralho, velho, só eu que pedi, entendeu? Então aí você fica, uau, cara, né? Tava ali 20 minutos, o cara entregou em 7, em 8 minutos. Aí sim, mas se eles me entregassem 20, eu falo, cara, tá bom.
eu queria em 20 mesmo. Se eu quisesse esperar uma hora, eu pedi um artesanal, não esse que já foi feito o ano passado, entendeu? Então, mas eu acho isso, né? E aí, trazendo um pouco pro que nós estávamos falando da questão da PNL ainda, né? Para fechar esse contexto, né? Você conseguir chegar na pessoa, tocar ela, gerar um movimento nela. E qual que é o movimento final que você quer? É a compra, né? Mas antes da compra vem a sensibilização do negócio, né? E é isso que eu falo de cada vez mais você conhecer e cada vez mais a comunicação vai estar mais pessoal, né? Então você conseguir sensibilizar aquela pessoa específica do tipo, cara, ó, isso aqui que eu vou fazer vai ser para você. Então cada vez mais tornando individual uma mensagem, individual uma comunicação, vai ser muito mais simples, porque a pessoa vai se sentir mais atendida. Quem não gosta de ser tratado bem? Por isso que existem personalité, select, prime, porque as pessoas querem ser tratado bem, né, de alguma forma. Você não quer ser tratado como uma multidão que se der problema na minha internet, você entra numa fila lá que você vai ficar 2 horas esperando para ser atendido, né? Então acho que cada vez mais essa personalização da comunicação vai ser mais importante. Então você conhecer melhor as fatias, e aí tem todo um trabalho de inteligência por trás. Tem o trabalho do marketing do cliente, mas tem o trabalho da agência, né, que conhece o mercado, que conhece o público, que conhece a ferramenta para chegar nisso. Então hoje aí volta na equipe multidisciplinar, né? Então assim, quanto mais você tiver tudo isso domado ali, né, tudo isso unido, cara, os seus resultados explodem. Mas aí explodem porque é uma cadeia de processos que vai explodir. E dentro disso está a comunicação total, né? Porque você está sempre se comunicando, você está falando com o seu cliente, você está falando dentro de casa. Então tudo isso vai fazer com que o último movimento chegue, né? Que é a compra. Eu tenho uma dúvida agora chegou a minha hora de perguntar. Manda. Uma dúvida não é voltada a negócios, é mais voltada à questão do PNL em si. É que assim, a gente falou de negócio, comunicação no geral, mas também comunicação envolve relacionamento. E não só no ato do namoro, eu tô perguntando a abordagem. Sou hit agora. Não, vamos. É uma pergunta, é um negócio diferente mesmo. Assim, eu quero saber se... Como que eu posso falar? Você não quer tomar toco na balada. Não é que toma toco. Vamos supor, às vezes eu sou até um cara atraente. E aí no papo eu perco a conversa por causa do tipo de conversa, não ter tido uma abordagem legal. Entendeu? Então é isso que eu gostaria de saber, igual você falou do rapport. Aí eu tava conversando com uma menina, vamos supor que ela começa a dar só conversa reta, só reta. Se eu entrar nessa conversa reta, eu acho que não vai sair daí. Só que você falou que o rapport é se aproximar. Eu já teve casos que eu falei, mano, perdi a menina, não vai ter como. Aí eu fiz o quê? Diferente, mandei um áudio. Olha a Taluna com a sua cara. Aí eu mandei um áudiozão, falei, ó, Ai, cara. pá, 1 minuto de áudio mesmo, não que a menina não tava respondendo, bom dia, tudo bem, só isso. E aí acabou que virou uma conversa mais sustentável e acabei que deu sucesso. Você venceu pelo Mas cansaço. às vezes tem aquele primeiro problema que você falou, que às vezes você não é atraente. Não, aí eu não aí não tem nem abordagem. Não, você sabe que a pessoa pode não te querer também, né? Tem lógico. essa opção. Não, mas eu tô perguntando, tem essa opção. Isso? Não, cara, porque assim, você tem que pensar, por exemplo, primeiro, a pessoa tá num dia bom, naquele momento que ela tá falando com você, ela tá disponível para comunicação, ela tá disponível para você conversar com ela. Então, antes de qualquer coisa, antes de você entrar em técnica, às vezes a pessoa não tá podendo falar, sabe? Às vezes a pessoa tá puta com alguém, tá bravo, brigou em casa, sei lá, tá com dívida no banco, foi pegar empréstimo. Então, assim, às vezes, cara, não é o momento da abordagem também. Aí eu tô falando da pessoa, mas tô pra tudo, né, cara? É igual o telemarketing que insiste, se você não me atender agora, você vai perder. Foda-se então, porque eu não tô podendo falar, sabe? Então, assim, tem isso. Agora, a questão do rapport aí na pessoa, primeira coisa, cara, toda comunicação tem que ser verdadeira. Você tem que ser verdadeiro na sua comunicação, porque é aquilo que eu falei, não adianta você mentir, né? Não é falsidade, né? Se eu mentir, a pessoa, de certa forma, eu estou enviando essa mensagem para ela. Pode funcionar 1, 2, 3 vezes, mas se você não for você mesmo numa conversa, aquilo não cola, não vai rolar. Por outro lado, você tem também a questão dessa empatia que você vai gerar na pessoa, porque assim, cara, quem que é o objeto da sua comunicação? É a pessoa. Então você precisa estar ligado na pessoa, você precisa, às vezes, se retirar no momento certo é uma comunicação boa, porque você está demonstrando respeito pela pessoa. Né? Então, sei lá, vai que a pessoa não está no momento bom, fala, cara, você não está legal, beleza, depois a gente conversa. Isso aí, pode ser uma saída também. Agora, para você, é importante nesse processo, é isso, assim, cara, entra na pessoa,
Você tem que fazer... Entra na pessoa. Você tem que ser agradável, entendeu? Você tá pegando o que ele fez. Eu tô Eu colocando tô em entendendo, teste. agora eu tô entendendo. Seja agradável, entendeu? Não tem aquela, você tem que fazer a pessoa rir. Não, cara, você não é palhaço. Não, às vezes a pessoa não quer rir no dia, igual você tá falando. Mas você precisa ser agradável, cara, porque você quer conversar com pessoas agradáveis, com pessoas legais, com pessoas que às vezes têm a mesma interação que você, a mesma vibe que você. Ô, Talu, o que você acha disso? Não, pergunta pertinente, porque... E outra coisa, uma das principais motivos de eu achar o PNL interessante pra, no caso, de voltado pra relacionamento. Viado, não sei você se é falou que mais... era o teu trabalho que você vai fazer, agora você Também, né? cara? Também, cara. Ganho secundário, ganho secundário. Sim, eu tô matando dois coelhos pra cada só. Mas assim, a questão é... Às vezes no relacionamento, vamos supor, tem aquelas DR e etc. O PNL ajuda nesse momento de você entender mais a pessoa? Cara, ou é mais o coach? Não, na verdade, eu vou ser bem sincero pra você. Dentro de casa não existe muita técnica. Entendi. Porque assim, cara, você tá imerso na emoção. Então você pode até em algum momento usar a técnica, né? Assim, poxa, você tá em algum momento, você vai lá, você quebra estado emocional. Então você tá vendo que tá... Um exemplo claro de técnica para quebrar estado emocional. Tem uma pesquisa que fala que a maior parte das brigas de casais acontecem na primeira hora que eles chegam em casa. Por quê? Porque a briga não é do casal. O segredo é chegar mais tarde. A briga é de fora. Ou você chega, mas você vai chegar puto em casa ainda. Tava jogando squash. Então assim, qual que é o segredo? Cara, quebra o estado. Vai lá, toma um banho antes. Você cria um ritual para você sair do estado da rua e entrar no estado da sua casa. Isso é uma técnica. Toma um banho. Para evitar uma briga, entendeu? Então assim, às vezes numa relação, a pessoa começa a brigar, qual que é o... É normal você entrar na emoção. E quando você entra na emoção, você acaba virando um pouco mais irracional. Né? Você vira muito na emoção, você acaba indo para cima de alguma forma. E aí esse ir para cima, não tem técnica que segura, cara. Então o segredo é, se você estiver consciente ali, às vezes, numa DR, por exemplo, cara, você pode se afastar, você pode mudar o estado, ou sim, você pode entrar numa comunicação verdadeira. Agora, num relacionamento é difícil você falar use técnica, porque aí a técnica que a pessoa está querendo usar, às vezes é porque você está querendo ganhar a conversa. E na DR não existe ganhar, existe acertar. Eu mesmo chego em casa, trago um vinho, falo, hoje você tá um espetáculo, meu amor. Você é meu romântico. Isso é comunicação, cara, porque daí você chega, o que ela vai pensar? O que você aprontou? Ela já sabe, a primeira pergunta. Ela já sabe que tá implícito aí nesse comportamento uma comunicação de que você fez merda, cara. Por isso que a gente não dá flor pra mulher. Porque... A flor já é sinônimo de... Daqui a pouco a gente tem que encerrar porque o bruxo tem que atender, hein, cara. O Johnny tem que atender. Não, mas eu tenho uma pergunta. Agora não é pergunta muito zoeira assim. Não, é que esse negócio de DR, ele já fez mais curso que todo mundo, porque ele passou um ano por isso já, entendeu? Entendi. Então ele tá profissional. A encerrar isso aí. Jesus. Isso daí. Mas outra pergunta, Johnny. Agora eu que vou fazer o PNL e tem o adicional de hipnose ericksoniana. Eu particularmente sei o que é PNL, mas eu não pesquisei o que é hipnose ericksoniana. O que seria? Quebra meu dedo. Então pra mim, tipo assim, eu não sou tão... Na verdade, assim, a nível, hipnose ericksoniana ela é uma das bases da PNL. Né? A PNL vem de três bases, né? E uma delas é a hipnose ericksoniana, que é uma técnica de hipnose que foi criada por Milton Erickson, que era o quê? Era um transe, na verdade, baseado em conversa. Né? Então, a maneira como você se comunica com a pessoa, por isso que é mais uma ferramenta para comunicação. Né? Então, assim, você falar de uma maneira mais pausada, às vezes mais rápida, mais devagar, você modular a sua voz. Pode ver que agora que eu estou falando com você, eu estou falando no mesmo tom. E isso fez você, de alguma forma, você começa a prestar mais atenção. Então, assim, é uma técnica, isso é uma técnica de hipnose. Não é que eu estou te hipnotizando, você vai pagar a bagaça, não é isso. Mas é uma maneira... É uma maneira de você mandar comandos embutidos para a pessoa. Né? Então, existem modelos de linguagem hipnótica que você consegue encadear mensagens, comandos. Não é que você vai fazer alguma coisa que eu não quero. Vou dar um exemplo para você, assim, básico, mas tipo, a porta está aberta. Eu quero que alguém feche a porta. Eu não vou falar assim, Fernando, fecha a porta para mim. Eu posso simplesmente falar assim, a porta está aberta, e a pessoa vai lá e fecha. Tem um comando embutido dentro de uma linguagem. Isso é uma linguagem hipnótica, básica, assim, mas... Então, assim, eu consegui o que eu quero através de um comando que não foi necessariamente uma ordem. E ali você vai lá e faz aquilo pra mim, sem eu precisar mandar e sem você achar que tá recebendo uma ordem. É legal assim, você vê isso até... uma comunicação mais indireta, digamos assim. Isso aí funciona muito, eu vejo assim, às vezes até em vários âmbitos de trabalho. Tipo assim,
se você, a gente até brinca que você tem uma missão para entregar, e aí alguém pega, confia plenamente em você naquela missão e não te cobra de nada. Quando você começa a fazer a missão, não parece que, tipo, mano, tem que entregar isso aqui. Tipo o que eu faço. Pra mim funciona isso. Não, pra quase todo mundo funciona isso, porque assim, que a pessoa pega e fala assim, cara, confiar em mim. Então, se eu não entregar, amanhã vai chegar e falar, cara, foi te dado toda a liberdade, entendeu? É diferente de A alguém... minha reputação em xeque, não a ordem em si. E não só a reputação, é diferente de alguém, tipo, pegar essa missão de gerenciar você e ficar, olha, faça isso, me entregue tal hora, tá pronto, deixa eu conferir, não sei o quê. Aí parece que a responsabilidade está transferida. Quando a responsabilidade é transferida para o outro lado, fala, cara, confio em você plenamente, amanhã a gente vê junto. Né? Ninguém mais falou no assunto, aí você, tipo, tem uma impressão, cara, a pessoa confiou mesmo, de fato, não era, tipo, eu confio em você, mas tá pronto. Uhum. Entendeu? É diferente. Então, assim, e a hipnose ericksoniana é disso, sabe? Ela é baseada numa conversa, metáforas, né? Metáforas, na verdade, são coisas figurativas que eu uso para gerar um entendimento na pessoa. Então, eu não preciso te explicar algo, mas eu conto uma história, eu dou um exemplo, e isso você faz as suas associações em cima daquilo. Né? Então, eu não preciso te expor algo. Eu conto uma história que vai... A minha história vai ter um objetivo, e aí você vai entender da sua maneira. Então, isso também gera uma comunicação mais eficiente, porque aí você vai interpretar o fato da sua forma, entendeu? Ô, Johnny, vê se cabe mais tempo para uma pergunta aí, que eu tenho outra pergunta. Vai, eu vou mandar mensagem, porque eu vou atrasar um pouco, vai, pode falar. Olha, é voltada para isso também, que serve bastante para nós e tudo. Existe alguma técnica de hipnose ericksoniana, ou de PNL, etc. Vamos criar uma situação corriqueira. Nós aqui, ou um provedor, quem for, chegou no trabalho, ou está via videoconferência, não importa a situação, chegou cedo. E aí ele precisa que toda a sua equipe esteja completamente motivada em um gás, porque tem naquele dia ou naquela semana algo muito importante ali. Por exemplo, é a última semana do mês, tudo precisa dar certo, etc. Tem alguma técnica, algum comando e etc. que pode despertar nas pessoas esse senso e etc. ou não? Cara, tem, mas isso precisa ser construído. A não ser que for tiro curto, a motivação funciona. Né? Então, assim, puxa, você vai chegar e vai falar assim, cara, essa semana nós precisamos chegar lá, nós precisamos acontecer isso, não sei o quê. Agora, nada substitui ao senso de pertencimento. Porque as pessoas querem pertencer a algo. As pessoas querem fazer parte de algo. Se for algo grande, melhor. Se elas se sentirem parte desse algo grande, então, melhor ainda. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem motivar. Quantas vezes você já foi, vem aqui fazer uma palestra motivacional na minha empresa? Cara, você chega lá, não tem ambiente de trabalho, o negócio é uma zona, a ordem lá é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cara, não vai adiantar, não adianta eu chegar lá e falar assim, pessoal, vamos lá, vamos batalhar por esse projeto, vamos criar aqui, ó, bora pro play, vamos deixar um ambiente legal. Cara, foda-se, os caras não vão se engajar naquilo. Então, assim, primeira coisa, tem que ter uma cultura. Mas fora isso, o que tem que ter? As pessoas têm que se sentir parte, cara, tem que se sentir pertencimento. Então assim, o que você vai ganhar? Por que vai ser bom esse projeto? Qual que é o fim dele? Então assim, agora que você consegue trazer isso para a pessoa, aí a motivação vem. Aí você consegue chamar todo mundo, galera, vamos lá, nós somos um time, nós vamos fazer isso aqui acontecer. Agora não adianta eu chegar para alguém e falar assim, nós somos um time, mas na hora a bola é minha, eu jogo do meu jeito, na hora que eu quiser, se eu pegar minha bola e for embora, você vai ficar sozinho. Então eu acho que isso é importante, tem que ter as duas coisas. O chinelo que tá no golzinho é o meu. Exatamente, cara. A motivação, ela acontece, a motivação funciona, só que a motivação é combustível rápido. Cara, é pra queima rápida. O que vai fazer durar não é a motivação, cara, é cultura. Então, às vezes as pessoas confundem. Porque se você ficar motivando o tempo inteiro a pessoa, cara, é tipo aquele carro que você fica engasgando, sabe? Ele dá uns pulos pra frente, mas ele não anda. Então, assim, ele vai ficar dando um pequeno gás, mas assim, nada substitui a cultura do pertencimento. Isso está cada vez mais... aqui, cara. Você tem um ambiente aqui em que as pessoas se envolvem, querem participar. Por quê? Porque elas são parte disso. Elas são parte de um sistema que está entregando um projeto. Elas querem, no fundo, que os clientes tenham sucesso, porque é parte do sucesso delas também. Sim, sim. Agora, se você não enxerga isso, se você é só mais um numa engrenagem, cara, não vai dar certo. Não, isso aí com certeza. Se a pessoa não enxergar que se ela fizer algo de diferente, etc., ela vai fazer parte disso, tipo assim, não adianta. Então, literalmente,
se ela falar, puta, se eu fizer algo de muito diferente ali acontecer, provavelmente eu vou estar junto naquilo muito diferente de alguma forma. E a forma como eu vou estar, às vezes, depende mais de mim do que do resto. E aí é você vê, né, assim, eu tenho feito um trabalho muito legal de cultura em empresas, assim, com algumas pessoas que eu conheço, tá, algumas que já são meus clientes. Então, assim, se a pessoa tem isso, é só você ver, cara, muitas pessoas conseguiram se reinventar, se reerguer rápido, principalmente nesse momento de pandemia, porque, todo mundo que estava junto comprou a ideia. Na hora que as pessoas enxergam, não, cara, isso aqui é verdade, isso aqui, as pessoas vão junto, cara. Só que você tem que ser verdadeiro, tem que ser cultural e tem que ser, aquilo tem que ser reconhecido, as pessoas têm que sentir parte daquilo, senão não vai. Só motivação não sustenta, esquece, assim. Top. Johnny, é o seguinte, pra quem tá assistindo aí, quer saber mais sobre o assunto, como é que faz pra te encontrar? Bom, vai lá, Instagram. Tá na descrição aí, ó. Instagram, @JohnnyTrainotti, né? Escreve aí, porque ninguém vai saber encontrar no Instagram. Instagram também da Silva 4, né? @Silva4 Treinamentos. Tem o canal no YouTube, né? Tem o TV Silva 4 no YouTube, que é da Silva 4. Tem o meu no YouTube, que é também Johnny Trainotti. Enfim, tem um monte de coisa, cara. Tem o site, silva4.com. Enfim, é isso aí. Isso aí, gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Bora Pro Play. Johnny, especialista em inteligência emocional. Tirou até as dúvidas do bruxo aí, os relacionamentos amorosos dele. Agora, com certeza, ele já sabe. Você é o hit agora? Agora, com certeza, ele está muito mais preparado para a guerra, entendeu? Não tá mais sem bandoleira. E é isso aí. Gente, obrigado, Johnny. Valeu, mano. Obrigado e até a próxima.